Olá, bem-vindos estudantes que acompanham esta aula em que trataremos sobre vacina. Pois é, o ano de 2022 se iniciou, estávamos em uma pandemia durante o ano passado e a pandemia persiste. Eu sou o professor Joelson e nessa aula nós vamos conversar sobre a importância da vacina, sobre a vacina neste ano de pandemia. Para isso, para esse assunto tão importante, eu tenho a professora Priscila, a quem apresento neste momento. Olá, professora Priscila. Olá, Joelson. Olá, pessoal. Olha só, muito obrigada, Joelson, pelo convite. Hoje a gente vai falar então um pouquinho aí a respeito das vacinas, né? Vamos falar o que são as vacinas, um pouquinho aí da importância das vacinas e vai ser um bate-papo super bacana, viu? Acho que vai ser bem produtivo também, professora Priscila, em que poderemos entender e nos aprofundar aí, né? Conversando sobre esse tema, que os estudantes, acredito que até mesmo os menores, ouviram bastante, porque todos nós sofremos um pouquinho, ou bastante, ou fomos assim impactados por esse tema, né? Decorrente da pandemia. Então, nesta aula sobre vacinas, a professora Priscila está aqui para nos ajudar a entender várias coisas. O que são as vacinas, por exemplo? Professora Priscila, acho que a gente podia iniciar a conversa por aí, não é? Exatamente, né? Então aí tá aparecendo aí para vocês na tela, né? Um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Então tá aí, né? O que são as vacinas, por que é importante se vacinar, será que as vacinas ajudam, né? E o que mais a gente deve fazer além da vacinação? E aí, olha só, né? Já no nosso próximo slide, a gente vai ver justamente aí a questão, né? Do que são, né? Do que é a vacina. E aí, para vocês, né? Quando a gente fala de vacinas, a gente está falando então de substâncias que são produzidas em laboratório e que estimulam o organismo a produzir anticorpos. Então, olha só, Joelson, Sim. né? Então, a gente tem o que a gente chama lá de antígenos. Esses antígenos pode ser, por exemplo, uma parte de um vírus, pode ser, por exemplo, o vírus, inclusive, inteiro. E esses, né, antígenos, eles são utilizados aí na produção das vacinas. E aí, então, quando a gente se vacina, esses antígenos, ou o que a gente ainda pode dizer, né, pode chamar de patógenos, eles são que entram no nosso corpo. E aí, no nosso corpo, a gente vai, então, entrar em contato com esses antígenos, e aí sim, né, o que a gente vai aí é produzir anticorpos. E esses anticorpos é o que vai combater, então, esses antígenos, ou essas partes desses vírus, e aí vão formar, então, o que a gente chama de memória do nosso sistema imunológico. Olha só quanta coisa interessante a professora Priscila nos trouxe. E professora Priscila, assim, pensando nas partes, falando do vírus, os vírus que são esses seres microscópicos bem pequenininhos que a gente não consegue ver, mas são seres e causam doenças. Nesse caso, a gente está falando de uma doença específica da Covid-19. É isso mesmo. Então, as vacinas nos protegem dessa forma que você nos explicou. Então, nos protegem da doença causada por esse vírus, é isso mesmo? É isso mesmo, Joelson. Então, como você bem mesmo lembrou, né? Esses vírus, então, eles são bem pequenininhos. A gente, assim, né, a olho nu, como a gente diz, a gente não consegue ver. Mas eles estão espalhados aí pelo ambiente e a gente só consegue ver utilizando um equipamento que a gente chama de microscópio, que ele é um equipamento, então, que ele consegue, então, digamos assim, aumentar esses seres que são tão minúsculos para que a gente, então, consiga ver. E aí, então, esses micro-organismos, né, por eles serem, então, tão pequenininhos, eles são chamados aí de micro-organismos. Quando eles estão aí no ambiente e quando a gente entra em contato com eles, se a gente está vacinado, o nosso corpo então consegue reagir de uma maneira muito rápida e muito eficaz. Então aí ele já então permite aí que o nosso corpo esteja preparado, né, a vacina no caso,
permite que o nosso corpo aí esteja preparado que, se a gente entrar em contato então com esse vírus, a gente consegue então combater a doença ou a infecção que esse vírus possa causar no nosso corpo. Então, tem uma pergunta sobre essa parte que você conversou conosco até aqui que me vem à cabeça do que tem dentro da vacina. Os estudantes estão se perguntando, eu acho, o que tem dentro da vacina? Porque tem o líquido, algumas vacinas a gente toma até pela boca quando a gente é menorzinho, mas essa vacina ela é injetável, né? Ela vem numa seringa, numa agulha. E o que tem dentro daquele líquido? Olha só, né? Aí pode variar bastante, né, de vacina para vacina. Mas geralmente na vacina a gente vai ter ali um pouquinho de água, né, para fazer então a condução aí desse antígeno, e a gente vai ter então ou partes do vírus, se for no caso a vacina aí da Covid que a gente está falando, né? Então, a gente vai ter aí partes do vírus dentro dessa vacina, a gente pode ter até mesmo o vírus inteiro, só que ele não vai estar ativo, o vírus ele vai estar inativo. Quando a gente fala de vírus inativo, né, Joelson, a gente está falando então de um vírus que ele tá bem molinho, tá bem fraquinho. Não vai causar doença. Não vai causar doença. Vai ajudar o corpo da gente, então, a reconhecer quando o vírus, né, não tiver fraquinho, quando o vírus entrar no nosso corpo, então o corpo vai reconhecer para se defender. Foi isso que eu entendi. Isso mesmo, Joelson, isso mesmo, né? E aí, olha, se a gente passar aí para o nosso próximo slide, aí que vem justamente, né, a grande pergunta, né, que a gente viu justamente, então, o que são as vacinas? E aí vem essa grande questão, né? Por que elas são importantes, né? E por que elas são importantes? Eu acho que a gente já consegue até antecipar pelo que a gente refletiu até aqui, olha. Exatamente, né? Então, olha, se a gente passar mais uma vez aí o slide, a gente vai ver que as vacinas elas são importantes justamente porque elas são medidas aí de saúde social e elas protegem toda a população. Agora, Joyce, quando a gente fala de medidas então de saúde social, a gente está querendo dizer que se eu então estou vacinada ou eu sou vacinada, eu consigo proteger todas as pessoas que estão ao meu redor que ainda não foram vacinadas. Olha só que bacana. O social, então eu tenho essa ideia de que todo grupo se beneficia da proteção que eu recebi por meio da vacina. É isso mesmo. Então, se a gente passar aí para o próximo slide, vocês vão ver que, por exemplo, né, eu tenho uma pessoa lá que ela está infectada, né? Vamos supor que ela está infectada com o vírus da Covid. Quando essa pessoa está infectada, ela pode então transmitir a doença para uma pessoa ou até para mais de uma pessoa. E aí, quando acontece essa transmissão em massa, que foi o que a gente viu até então nessa pandemia, toda a população ou toda uma comunidade vai ficar doente. Olha só, nessa ilustração tem uma figurinha humana espirrando e tem as gotinhas ali, né, as partículas do espirro de secreção. Então, os vírus estão sendo espalhados aí dessa imagem, né? É isso mesmo, né? Os vírus aí, nesse caso, da Covid-19, os vírus, eles são espalhados, como você bem mesmo falou, Joelson, ou através do espirro, onde eu tenho, então, essas gotículas que saem do meu nariz, né, que carregam, então, o vírus junto com ela, e elas se espalham, então, pelo ambiente. E aí, se tem uma pessoa ali próximo que entra em contato com essas gotículas, então elas podem se contaminar. Uma outra forma também seriam das gotículas que saem, por exemplo, como a gente está aqui agora falando. Uhum. Então, essas gotículas também, elas podem, então, sair da minha boca, ir para o meio ambiente, e aí se eu tenho uma pessoa que está muito junta de mim, e se eu estou doente, e essa pessoa está muito junta de mim, e essas gotículas chegarem nessa pessoa, então aí ela pode se contaminar também, né? Olha só, entendemos aí por que as vacinas são tão importantes. Porque, olha, nós que convivemos, né, em espaços nas escolas, muitas pessoas compartilham o mesmo ambiente nas escolas. Então, todos nós deveremos estar vacinados. É isso mesmo, né? Justamente para a gente, então, evitar essa transmissão em massa, né? E espalhar aí cada vez mais
a Covid. Se a gente for então aí, olha para o nosso próximo slide, a gente vai ver justamente essa questão da vacinação. Se eu tenho então um indivíduo que está vacinado, ele não vai desenvolver a doença ou então ele vai apresentar sintomas muito leves. E então ele acaba quebrando então esse ciclo de contágio. E aí, por isso que a gente fala que é uma medida então coletiva, que é uma medida social, porque as pessoas vacinadas, elas quebram então essa corrente aí de contágio. Então a pessoa vacinada, ela pode se infectar também, pode contrair a doença por meio do contato com o vírus, mas ela não tem a doença tão grave, né? Ou grave, tem apenas poucos sintomas ou sintomas leves. É isso mesmo, Joelson, é isso mesmo. E aí isso evita também que essas pessoas vão para os hospitais, que essas pessoas sejam internadas e que por muitas vezes elas acabem então ocupando um leito ou ocupando um espaço de alguém que às vezes chega e está precisando muito daquele espaço. Então, porque as outras doenças, elas continuam aí, né? Então a gente tem as pessoas sofrendo de outros problemas. E se eu então, né, ocupo um leito porque eu peguei Covid, porque eu estou então infectado com a Covid, eu estou tirando espaço justamente de uma outra pessoa que está então sofrendo às vezes de uma doença que precisa imediatamente daquele espaço então em que eu estou ocupando. Então, por isso, a vacinação é super importante, porque aí vai evitar esse processo então de hospitalização, vai evitar então que eu vá até um lugar, que eu seja internado num hospital, e aí então eu libero espaço para que outros doentes que precisam muito então daquele espaço consigam então também garantir ali a sua sobrevivência, né? Professora Priscila, eu entendi aqui e acredito que os estudantes também entenderam até aqui o que são as vacinas e para que elas servem, por que elas são tão importantes.